Depois de quase 2 décadas, o Bolsa Família deixou de existir. A partir de 17 de novembro, famílias de baixa renda vão receber o Auxílio Brasil. Uma mudança que tira a marca de Lula e cria um benefício com a assinatura de Bolsonaro, numa manobra-chave para o ano eleitoral de 2022. Uma mudança que, mesmo com data marcada para acontecer, ainda é cercada de indefinições. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 9 de novembro de 2021. Dia seguinte à publicação de um decreto do presidente Jair Bolsonaro que regulamenta o Auxílio Brasil, programa social criado pelo governo para substituir o Bolsa Família. O texto, publicado no Diário Oficial, confirma que o benefício começa a ser pago no dia 17 de novembro e vai beneficiar inicialmente as mesmas 14 milhões e 600 mil famílias que já estão cadastradas no programa anterior, sem a necessidade de recadastramento. Esse decreto organiza informações sobre o pagamento do novo benefício, criado por uma medida provisória ainda em agosto. O Auxílio Brasil vai pagar um valor médio de R$ 217 em novembro. Isso representa um aumento em relação aos 190 pagos em média pelo Bolsa Família. É um reajuste de cerca de 18%. Ele equivale apenas à inflação acumulada desde a última correção do Bolsa Família, em 2018. Fica abaixo do aumento de 20% que o ministro da Cidadania, João Roma, chegou a anunciar no Palácio do Planalto. Fica abaixo dos R$ 300 pagos em média pelo auxílio emergencial criado na pandemia de Covid-19 e encerrado em outubro. Também fica abaixo dos R$ 400 que Bolsonaro quer pagar a partir de dezembro. Fala-se em valor médio do benefício porque o pagamento do Auxílio Brasil varia de acordo com alguns fatores. Um deles é a situação da família. São 3 benefícios do chamado núcleo básico, que se assemelha de forma mais próxima ao Bolsa Família. Ele leva em conta, entre outros pontos, se a família tem crianças de até 3 anos de idade ou gestantes e se a família se encontra numa situação de extrema pobreza. A definição do que significa estar na extrema pobreza ou na pobreza foi feita num decreto publicado na semana passada. O Bolsa Família considerava que famílias com renda mensal abaixo de R$ 89 por pessoa estavam em situação de extrema pobreza. Agora esse limite subiu para R$ 100. Já a linha da pobreza, que era de R$ 178, passou para R$ 200. Os valores anteriores eram vistos como defasados porque estavam há muito tempo sem atualização. Um dos problemas do Bolsa Família, que eram apontados por especialistas, era a falta de correção dos valores pagos. Um outro é a fila de gente que estava apta a receber e não conseguia. O governo vem dizendo que quer zerar essa fila, ampliando o número de beneficiários do Auxílio Brasil das 14 milhões e 600 mil famílias que hoje estão cadastradas para 17 milhões, ou seja, adicionar cerca de 2 milhões de famílias no programa. Esse é exatamente o tamanho da fila do Bolsa Família atualmente. Mas especialistas alertam que essa fila pode aumentar por causa do fim do auxílio emergencial. Existem mais de 5 milhões de famílias que receberam o auxílio emergencial, mas não recebiam o Bolsa Família. Parte delas pode se candidatar ao novo benefício nos próximos meses, mas parte vai ficar de fora. A ampliação para 17 milhões de beneficiários ainda depende da liberação de verbas para o programa novo. O mesmo acontece com a vontade de aumentar o benefício médio de R$ 217 para R$ 400 mensais, um valor que o Bolsonaro vem anunciando desde outubro. O governo quer fazer essas duas coisas a partir de dezembro, mas diz que para botá-las em prática depende da aprovação da PEC dos precatórios no Congresso. A proposta de emenda à Constituição libera mais de 90 bilhões no orçamento de 2022 por meio do parcelamento de dívidas judiciais e uma manobra para furar o teto de gastos. Para ser aprovada, uma PEC precisa de apoio de 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado, com votações em 2 turnos em cada casa. Por estar atrelado a mudanças propostas pela PEC, o pagamento de R$ 400 mensais, se a PEC for mesmo aprovada, fica garantido só até o fim de 2022.
ano em que Bolsonaro deve tentar a reeleição. O Bolsa Família foi criado no primeiro governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva e durou quase 2 décadas. Virou referência como política pública de transferência de renda e trouxe resultados mensuráveis como a retirada de milhões de pessoas da pobreza extrema, a redução da mortalidade infantil e a melhoria nas desigualdades regionais. Especialistas consideravam que o Bolsa Família tinha limitações, como a defasagem no reajuste dos valores e a fila de espera, que foram coisas que a gente citou. Mas, no geral, ele era considerado um programa bem-sucedido. O Auxílio Brasil é visto por cientistas políticos como uma aposta de Bolsonaro para se reeleger em 2022, ano em que o principal adversário da disputa eleitoral será Lula, líder nas pesquisas de intenção de voto. O novo programa mantém vários pontos do Bolsa Família, mas dá uma nova roupagem para o benefício que vai além da mudança de nome. O Auxílio Brasil inclui, entre outros pontos, programas de incentivo para estudantes que se destaquem em competições científicas ou esportivas e um auxílio de inclusão produtiva urbana, que dá um acréscimo de pagamento a quem conseguir um emprego formal. O Bolsa Família já tinha alguns mecanismos com esse perfil, mas eles ganharam maior destaque no desenho do novo programa e no discurso dos membros do governo. Bolsonaro e parte dos seus aliados eram críticos do Bolsa Família quando eram oposição. Agora, o presidente argumenta que o Auxílio Brasil é diferente por garantir o que ficou conhecido no debate público como meritocracia, ou ganho pelo mérito individual. O termo meritocracia se originou num livro britânico publicado em 1958 pelo sociólogo e político Michael Young. A obra era uma sátira, trazia uma sociedade distópica em que uma elite se consolida baseada em resultados de testes de inteligência. Como só quem já tinha acesso a boas escolas conseguia ir bem nos testes, a meritocracia da história perpetuava o desequilíbrio social. Na vida real, vários estudos indicam que focar no mérito individual pode mascarar desigualdades de acesso e assim acabar funcionando como um instrumento de consolidação dessas desigualdades. A origem do termo meritocracia, então, era a crítica à ideia. Mas a palavra acabou ganhando uma conotação positiva ao ser adotada por escritores de autoajuda, por pensadores, por empresários e por políticos nas décadas seguintes. No Brasil, o termo meritocracia apareceu em críticas ao Bolsa Família, que diziam que o programa de transferência de renda incentivava o comodismo entre as classes mais pobres. Estudos que analisaram os resultados do programa, porém, não sustentam essas especulações. Especialistas em transferência de renda argumentam que esses incentivos focados numa ideia de esforço pessoal ou vão atingir poucas pessoas ou então vão gerar distorções dentro do programa. A historiadora e pesquisadora da USP, Denise Desordi, por exemplo, escreveu no jornal Folha de São Paulo que essa ideia de uma emancipação cidadã prometida pelo programa é, abre aspas, vazia, sem sustentação prática. A pesquisadora diz que o Auxílio Brasil moraliza a discussão sobre a pobreza e propõe soluções como se a baixa renda fosse exclusivamente responsabilidade individual. O Auxílio Brasil surge, então, tentando equilibrar um discurso meritocrático que o Bolsonaro usa há muito tempo e o pagamento de um benefício social para uma população que está assolada pela pobreza e que fica ainda mais vulnerável com o fim do auxílio emergencial. Auxílio emergencial que ajudou a impulsionar a popularidade do Bolsonaro durante 2020, apesar do programa ter sido articulado pelo Congresso. Mas tem outro elemento que é marcante na criação do Auxílio Brasil, talvez mais do que o desenho que incorpora a lógica meritocrática. Especialistas em políticas públicas ouvidos pelo Nexo chamaram a transição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil de um processo improvisado, marcado por indefinições e pela provisoriedade, pelo fato de só ter dinheiro garantido até o fim de 2022, isso se a PEC dos precatórios for aprovada. O benefício começa a ser pago sem que a fonte dos recursos esteja definida, com promessas de aumento que são refeitas e que deixam na incerteza milhões de famílias que precisam desse dinheiro para comer. O presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Leandro Ferreira, descreveu o contexto em que nasce o Auxílio Brasil da seguinte forma, abre aspas, improviso não combina com proteção social, fecha aspas.
O presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido desde 2019, disse na segunda-feira que pretende se filiar ao PL. A redatora Fernanda Boldrin está escrevendo sobre o tema. Fernanda, explica pra gente o que é o PL. O PL é o Partido Liberal e sua origem remonta ao período da redemocratização. A versão inicial da legenda surgiu ali na década de 80, a partir de uma articulação do então deputado federal Álvaro Vale. Em 2006, o partido se uniu com o PRONA, Partido da Reedificação da Ordem Nacional, de Enéas Carneiro, e dessa fusão surgiu o PR, Partido da República, que depois retomou o nome de PL numa mudança aprovada em 2019. A legenda integra o chamado Centrão, grupo que é conhecido pela tendência de se associar ao governo de ocasião em troca de acesso a cargos e recursos. O dirigente do PL é Valdemar Costa Neto, que foi condenado por corrupção no escândalo do Mensalão. O partido, aliás, já teve um vice-presidente, José Alencar, que era afiliado à sigla no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. E como foi o caminho de Bolsonaro até essa escolha? Bom, essa escolha explicita mais uma vez e consolida a aliança de Bolsonaro com o Centrão, grupo que era criticado pelo presidente na campanha de 2018. Bolsonaro disse ontem à CNN Brasil que está 99% fechado com a proposta de se filiar ao PL. O presidente está sem partido há quase 2 anos, desde que deixou o PSL em meio a uma disputa de poder na legenda. Ele tentou criar o Aliança pelo Brasil, que não saiu do papel, e então passou a procurar um partido para chamar de seu. Diversas legendas já foram sondadas nesse percurso, como o PRTB, Patriota e o próprio PSL de novo. Mais recentemente, o presidente vinha falando na possibilidade de se filiar ao PP, ao PL ou ao Republicanos. Agora, com a indicação de que ele deve ir para o PL, bastidores da imprensa dão conta de que pode haver acordo para o PP indicar alguém para vice numa chapa de Bolsonaro em 2022, por exemplo. Isso além de haver conversas sobre a manutenção do poder do Centrão no comando da Câmara dos Deputados nos próximos anos. Atualmente, a casa é presidida pelo deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. O texto da Fernanda você lê no nexojornal.com.br. Indigenous peoples are in the front line of the climate emergency, and we must be at the center of the decisions happening here. COP26 agora. Você ouviu aí o discurso da ativista Chai Suruí, na abertura da Conferência do Clima na segunda-feira da semana passada. Aos 24 anos, nascida dos povos Suruí, em Rondônia, ela foi a única brasileira a discursar na abertura oficial do evento. A Chai Suruí diz que os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática e que precisam estar no centro das decisões tomadas na COP. E isso tem acontecido com mais força na conferência de 2021, isso na comparação com anos anteriores. A redatora do Nexo, Mariana Vick, está escrevendo um texto sobre o tema. Ela conta pra gente quais decisões relacionadas aos povos indígenas saíram do evento até agora. Pois é, os indígenas conquistaram esse espaço na COP porque cada vez mais os países reconhecem seu papel no combate à mudança climática. No Brasil e no mundo, as terras indígenas são uma barreira contra o desmatamento, que é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa. Faz muito tempo que os povos indígenas vão às COPs, e toda essa atuação nos últimos anos levou ao quadro que a gente vê agora. Novas decisões que contemplam os povos indígenas incluem a declaração aprovada na COP que busca acabar com o desmatamento até o fim da década. Mais de 100 países, incluindo o Brasil, assinaram esse compromisso. O acordo reconhece abertamente os direitos indígenas e os considera fundamentais para a preservação de florestas. Apesar disso, o texto não faz referência aos direitos territoriais ou de posse dos povos indígenas sobre suas terras. Parte do movimento esperava uma posição mais explícita, por exemplo, a favor das demarcações. Outra decisão na COP foi a criação de um fundo de 1,7 bilhão de dólares até 2025 para os povos indígenas. O dinheiro vai ser doado por Reino Unido, Noruega, Alemanha, Estados Unidos e Países Baixos, em parceria com 17 organizações filantrópicas. O apoio é considerado inédito porque nos modelos atuais de financiamento para a preservação florestal,
pouquíssima parte do dinheiro chega diretamente aos povos indígenas. O COP26 agora tem o apoio de Nescafé Origens do Brasil, que em 2022 será a primeira marca de café solúvel e para coar carbono neutro do país. No Chile, deputados aprovaram a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera, há poucos dias da eleição que vai escolher seu sucessor. O repórter especial João Paulo Charlot traz mais detalhes. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Câmara dos Deputados do Chile aprovou nesta terça-feira a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera. Ele é acusado de conflito de interesses numa operação de venda de uma empresa mineradora que pertencia à família dele, a chamada Mina Dominga, que foi vendida em 2010. Esse assunto veio à tona este ano com um escândalo chamado Pandora Papers, no qual políticos de várias partes do mundo tiveram reveladas contas que mantinham em paraísos fiscais. Uma dessas contas pertencia ao Piñera. A abertura desse processo de impeachment vai ficar marcada por um fato inusitado. O deputado Jaime Naranjo, da oposição, fez um discurso que durou quase 15 horas sem parar. Ele ficou enrolando, lendo 1.300 folhas de papel para fazer hora, até que outro deputado opositor, o George Jackson, pudesse chegar ao plenário e dar o voto decisivo, o voto de número 78, que permitiu a abertura do processo de impeachment. O George Jackson estava cumprindo quarentena por suspeita de Covid em Santiago e só podia sair de casa para ir ao Congresso, que fica em Valparaíso, depois da meia-noite. Daí, a estratégia da enrolação, que no fim acabou dando certo. Agora, a situação do Piñera é bem inusitada. Ele está há poucos meses de encerrar o mandato. O governo dele acaba daqui a 4 meses, em março de 2022. E antes disso, no próximo dia 21 de novembro, o Chile realiza eleições presidenciais, às quais o Piñera já não vai concorrer. Cerca de 60% dos chilenos dizem estar a favor do impeachment do presidente, mesmo com prazos tão curtos. A aprovação ao governo dele é muito baixa, dá ao redor de 15% em novembro. Mas, para ir em frente, esse processo de impeachment ainda precisa passar pelo Senado, onde o governo dele tem maioria. Da regulamentação do Auxílio Brasil, passando pelo possível novo partido do Bolsonaro e pela participação de povos indígenas na COP26, e terminando com a abertura de um processo de impeachment contra o presidente do Chile, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami e Conrado Corsalete, participações de Fernanda Boldrin, Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.